Oi, gente, tudo bem? Obedecendo à máxima de que toda reunião pode ser substituída por um e-mail ou talvez por um vídeo, eu optei por gravar essa breve explicação sobre como vai ser a aula de Geografia do Medicina no ano de 2023, em vez de fazer uma reunião, tá bom? Até porque eu penso que por termos calendários diferentes, a gente ia ter alguma dificuldade em encontrar um horário comum a todos, e também porque o que eu tenho para falar não é algo muito de difícil compreensão e nem nada. E principalmente, eu vou permanecer aberto a dúvidas e a qualquer cooperação, caso exista algum empecilho, problema que vocês venham a ter. Tudo bem? Esse vídeo ele é feito em especial aos novos professores. E eu quero dizer que vocês, por favor, se sintam muito bem-vindos. O Medicina precisa muito de pessoas como vocês, de voluntários, de pessoas que se preocupam em manter o projeto em continuidade. E nesse vídeo, eu me proponho a explicar como eu organizei o calendário. Tudo bem? Então, deixa eu primeiro tentar ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Ah, tá. Ótimo. A gente vai começar então explicando a disciplina de Geografia 2, né, que é a Geografia Geral. Para começar, eu preciso inicialmente retificar um erro. Não haverá 2 semanas para introdução à geopolítica, tudo bem? As semanas bases, que são constituídas por 2 semanas, elas terão uma aula para Geografia 1 e uma aula para Geografia 2. De modo que até mesmo a Rafa, quando ela falou que não precisava de 2 aulas para dar a introdução à geopolítica, porque tinha sido assim no ano passado, é verdade, eu que tinha esquecido mesmo. Tudo bem? A gente ainda só não sabe quando que vai ser essa semana da Geografia 2, não é? Se vai ser a primeira semana base ou a segunda semana base, mas vai ser uma aula só. Tudo bem? Ok. Então, esse calendário feito aqui no Excel, ele vai ser transposto pela diretoria de diretores, de professores, perdão, para o Google Docs, e lá vocês terão uma obrigação. A obrigação que vocês têm enquanto professores é, semanalmente, dar o check assim, ó. Por exemplo, William, dei a aula de introdução à Geografia Política 1. Aí na outra semana, William, dei a aula de meio natural, meio técnico e científico. E assim, consequentemente. Por que que vocês, obrigatoriamente, tanto os professores da Geografia 1 quanto os professores da Geografia 2 terão de fazer isso? Porque eu, enquanto coordenador, eu tenho a obrigação de saber onde vocês estão na matéria, tudo bem? Caso você seja um professor que, porventura, atrase muito, eu vou ter de puxar sua orelha, ou caso você seja um professor que termina muito cedo a matéria, eu vou eventualmente tentar alocar um outro professor que está muito atrasado para que todos nós possamos, dentro do razoável, caminharmos juntos. Tudo bem? É muito desagradável quando, sei lá, a turma laranja está aprendendo rede de transportes e comunicação, enquanto que a turma azul ainda está em Campo Brasileiro 1. Lembremos que essas turmas, todas diferentes entre si, 4 turmas, elas vão fazer as mesmas provas, que são provas feitas e que vêm diretamente do poliedro. Tudo bem? Alguma diferença mínima entre as turmas são possíveis, é possível e razoável. Tudo bem? Quais são as peculiaridades da Geografia 2? A Geografia 2 ela tem uma dificuldade que é tentar integrar para o seu calendário temas de atualidades. De forma bastante óbvia, uma atualidade, ela se renova a cada ano. Ou seja, em 2021, por exemplo, em 2020, por exemplo, qual que era a atualidade? A pandemia de Covid-21, a pandemia de Covid-19, perdão. Era imperativo que nós falássemos sobre a pandemia de Covid. Em 2021, essa pandemia,
pandemia, ela ainda existia, mas ela já não era mais tão atual assim. Nós precisávamos falar mais sobre o conflito no Afeganistão, por exemplo, do que sobre a pandemia de Covid. Então, a aula de atualidade mudou. A ênfase que se dava à atualidade daquele ano mudou. O ano passado, ainda que a pandemia continuasse, o conflito no Afeganistão continuasse, a atualidade mudou. E o que que nós tivemos de falar o ano passado? Conflito Rússia-Ucrânia. Em 2023, muito possivelmente, haverá novos conflitos e nós teremos de desprender novas energias para novos assuntos. Tudo bem? É claro que a gente ainda não sabe o que que vai acontecer, quando vai acontecer, mas essas são modificações que a gente vai ter que fazer, geralmente, lá no segundo semestre. Tudo bem? Então, começando aqui a explicação do gráfico que eu fiz, o que que vocês vão ter de fazer? Semanalmente, falar, olha, dei a matéria no dia 3 de fevereiro de aula de introdução à geopolítica, e assim sucessivamente. Vai acontecer com uma frequência maior do que nós gostaríamos, de nós não conseguirmos terminar uma aula, uma matéria em uma aula. Então, se você não conseguiu fazer isso, pronto, é só não preencher isso daqui. Eu vou entender que você não conseguiu terminar a matéria naquele dia, tudo bem? E assim por diante. Não há muita flexibilidade quanto ao calendário, porque são aulas que eu discuti os temas com os professores do ano passado, eu vi que deu muito certo e eu, particularmente, não vejo razão em mudar. É claro que, eventualmente, um professor, sei lá, digamos que o Eduardo entenda que nas aulas de fontes de matrizes 1, 2 e 3, ele pode gastar um tempo menor em fonte em matrizes 1 e dar um maior tempo para fontes e matrizes 2. Isso não é uma grande alteração que mexa com as outras turmas ou que me incomode. Esse tipo de liberdade, cada um de vocês vai ter dentro da sala de aula, tudo bem? O que você não pode fazer, em hipótese alguma, é, sei lá, meter o louco e chegar e falando assim, em vez de dar a aula do meio natural ao meio técnico-científico, que é a primeira aula do calendário oficial do Poliedro, eu vou começar o meu ano letivo falando sobre o Oriente Médio. Não pode, em hipótese alguma, tudo bem? Então vamos lá. Aqui vai ser a área do calendário em que vocês terão de semanalmente marcar se terminaram ou não a aula. Aqui são as datas previstas em que ocorrerão as aulas em que vocês darão a aula. Aqui, ó, talvez possa ocorrer algum tipo de confusão. Perceba que semana um não é a semana a primeira aula do material Octa, que é o material que nós recebemos do poliedro. É simplesmente a primeira semana de aula, tudo bem? Vejam que na primeira semana de aula nós teremos a semana base um. Na segunda semana de aula, a segunda semana básica. E na terceira semana de aula, aí sim a gente começa na aula um, que é a aula um do calendário regular do material extensivo do poliedro, que é um livro, que é um caderno, assim, uma apostila chamada Octa. Tudo bem? Eu espero que não causem muita confusão esses dados, né? Semana 3 aula um, semana 4 aula 2. Eu tentei deixar da forma mais clara possível. Isso acontece tanto na GEO 1 quanto na GEO 2. E aqui serão os temas de cada aula que já está disponível no próprio material do poliedro e que já está na salinha que vocês já podem pegar, tudo bem? Até segunda ordem, se eu não me engano. Em observações, foi um campo em que eu deixei para que vocês pudessem colocar coisas que vocês julgam importantes. Por exemplo, não fiz os exercícios em aula, não terminei a aula, ou senti que os alunos não ficaram muito confortáveis, quando eu perguntei se o tema estava claro e eles me disseram que estava claro, mas eu não tive essa impressão. Vocês não serão obrigados a preenchê-lo, tudo bem? Vocês serão obrigados a preencher apenas isso daqui. Aqui fica a critério de vocês de colocar apenas informações que vocês, porventura, entendam que eu vou achar importante, eu na condição de coordenador da geografia. Beleza? Hum, e aqui, ó, vamos primeiro falar da GEO 2.
Idealmente, o caderno octa do poliedro, ele deve acabar na 29ª semana de aula, na aula 27. Perceba que o Eduardo, por dar aula na sexta-feira e naturalmente perder algum número de aulas em função dos feriados que nós teremos ao longo do ano, se o Eduardo não atrasar nenhuma aula, ainda assim ele vai acabar depois do tempo previsto idealmente, que foi no dia 27 de outubro. Ele vai acabar na primeira semana de acerto, que é a semana atribuída à data de 3 de novembro. Tudo bem? O que que vocês não podem pensar? Vejam que nós, aqui do Medicina, nós colocamos 2 semanas de acerto para justamente no final do ano, quando os professores em atraso perceberem onde estão, tentarem correr atrás disso. Essa existência de 2 semanas de acerto, elas não podem funcionar para você como uma garantia do tipo, vou dar a aula no meu tempo, no meu ritmo, porque eu sei que que lá no final do ano eu vou ter 2 semanas para acertar tudo. Cuidado! 2 semanas a gente tem para acertar uma, duas, três, no máximo 4 aulas em atraso. E pensem também que, se todo professor de toda matéria, de toda frente, pensar, no final do ano eu tenho 2 semanas para tirar o atraso, os alunos serão muito prejudicados. Então, eu peço gentilmente que vocês deem aula da maneira mais confortável que vocês se sentirem, mas também lembrando que todos nós temos um prazo a cumprir, beleza? E aqui, ó, digamos, então, por exemplo, eu acho que quem está com o calendário naturalmente mais folgado, mais tranquilo, é a Rafa Dória, que eu acho que ela vai dar aula na terça, lá da GE1. Então, o que aconteceu? Percebam, se a Rafa não atrasar, ela vai ter a semana de acerto 1 e a semana de acerto 2 livres. O que que pode acontecer? Ela pode se sentir livre para dar aulas de reforço de geografia, ela pode se sentir livre para doar a aula dela, ela dá a aula para um professor da turma azul que esteja muito atrasado, por exemplo, professor Varidel, ano passado, atrasei. Eu não atrasei muito, eu atrasei muito em 2020, mas professores com matérias mais difíceis e que são muito prejudicados por feriados, geralmente vão precisar dessas doações. Então, principalmente para os professores novos, entendam que no Medicina não existe tempo ocioso, não existe aula vaga, aula doada seguramente vai ser atribuída a algum outro professor. Tudo bem? E é isso, gente. Assim, não tem segredo, é isso mesmo. É, é claro que quando um tema for afim a outro, né, semelhante a outro, você pode aglutinar esses temas, você pode revisitá-lo mais de uma vez. O que você não pode é bagunçar o calendário, tudo bem? E qualquer dúvida, por favor, fale comigo. Só informando aos novos professores, um projeto que já existe no Medicina é que, no segundo semestre, a Geografia 2, justamente por ter a missão de também ensinar aos alunos as atualidades, ela se propõe aulas de reforços para dar aulas de atualidade para os alunos. São aulas que são anteriores às aulas regulares, então, assim, as aulas no Medicina, elas costumam ir das 18h45 às 10h45, se eu não estou enganado. Essas aulas de atualidades, elas entram das 18 às 18h45, ou seja, antes das aulas regulares. Tudo bem? Geralmente é uma aula por semana e o professor que se sentir confortável vai lá dar aula. Geralmente, aqui no Medicina, quando a gente se propõe a dar uma aula de reforço, a gente pede para os alunos do primeiro ano darem essa aula. Os alunos que são voluntários, que estão querendo ser professores do ano que vem. O ano passado foi a turma 5 e 10. Como eu sou muito fominha, eu ia dar todas as aulas de atualidades. Mas aí o professor do ano passado, o Rafa, ele era sextonista, ele estava indo embora, ele não queria perder essa sensação de dar aula e ele também pegou metade das aulas de atualidades. Não se sintam obrigados a pegarem a aula de atualidades, tudo bem? Os professores da GEL2. Eu posso pegar tranquilamente as aulas e se eu não puder, eu jogo para 111, tá bom? Ou eu entrego a qualquer um de vocês.
tá? Como que funciona a revisão no meio de ensina? A revisão no meio de ensina, ela vai ter a revisão de primeira fase e a revisão de segunda fase. Para cada tipo de revisão, a gente entrega 2 semanas de revisão, tudo bem? De modo que a revisão um e 2 vão atuar para a primeira fase e a revisão 3 e 4 vão atuar para a segunda fase. Percebam que, diferentemente dos cursinhos regulares, nós aqui no Medicina, nós não damos aula em dezembro, nós não damos aula em janeiro, porque o que a gente faz é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado. Acaba a nossa graduação, a gente não tem mais obrigação de estar no meio de ensino. Claro que se você quiser acompanhar pessoalmente um aluno, sinta-se à vontade, mas a nossa obrigação ela se encerra nesse período do tempo, tá bem? Coincidindo com as nossas férias. Bom, é isso. Eu tenho a sincera impressão de que eu não falei nada de novo, mas em respeito aos professores novos que estão chegando, eu fiquei com um certo peso na consciência em não fazer uma reunião explicando tudo direitinho. E, e é isso. Os professores novos, por último, eles podem se perguntar: quem esse William pensa que é para chegar, montar o calendário sozinho e não consultar a minha opinião? Calma, não fui eu que fiz inteiramente esse calendário. Esse calendário, ele é um calendário que o Poliedro entrega para a gente, em que em anos anteriores os professores discutem entre si e desde então tem dado certo aqui no Medicina, beleza? Então, só lembrando que o que vai acontecer na semana lá na GEO 2 também vai acontecer na GEO 1. Sei lá, na primeira semana de aula básica, entra só o pessoal da GEO 2. Na segunda semana, entra só o pessoal da GEO 1. Beleza? É, é isso, eu espero que eu tenha sido claro, mas caso eu não tenha sido, não hesitem em me mandar mensagem, em falar qualquer coisa. Agora eu vou ver o que que eu faço com esse vídeo que eu estou gravando. E é isso. Um abraço a todos e um bom ano letivo a todo mundo. Obrigado.